Uma boa tarde, né? Não como um rodeio não, mas é uma boa tarde mesmo, né? Boa tarde, muita paz, muita alegria para o teu coração. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Que a graça e a luz e o amor do Pai esteja em cada um de nós. Que a graça e a força do Espírito de Deus venha realizar em nós, crescer com a sua força, com o seu amor, com a sua bondade e que nos faça saborear um pouquinho do céu nesta tarde. E que você seja preenchido e preenchida de todas as graças abundante provinda dos céus. Eu creio. O tema da live de hoje, Jesus, a salvação. Jesus, o Salvador. E por que não, né? Se o nome de Jesus é o Salvador, né? Jesus é o Salvador. Cristo, né? Jesus Cristo. Mas Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, é o Salvador. Que bom. Que bom saber que Deus, na plenitude da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, se propõe, se coloca para nós como um Deus Salvador, né? Salvador. O Senhor, um Deus que nos resgata, um Deus que nos conduz. E o desejo de Jesus é salvar-nos. O desejo de Jesus é nos dar um tempo de alegria, de paz, vivenciarmos a luz, a força. Por isso, muitas pessoas falam assim, mas quando morrer, ou quando fizer a passagem, gosto de falar assim, a passagem é outra coisa, né? Vou viver a vida, vou gozar a vida. Que pena se pensa assim, que pena, né? Olhar para dentro de si, olhar para a vida, olhar para os seus pensamentos, sentimentos, ações. Hoje, Jesus ao mesmo tempo, quando ele diz para Dimas, salvou Dimas na cruz, hoje estará comigo no paraíso. Jesus salvou vários também enquanto caminhava para ter uma vida plena, de alegria, de graça, de paz. Jesus quer socorrer, salvar é socorrer, nos dar a plenitude e vivenciarmos a plenitude dos céus. Esta é a verdade. Por isso, vamos meditar hoje a palavra que vem no nosso coração, que vem para crescer na nossa alma, o que Deus está trazendo para nós. Dentro da passagem do Evangelho de São Lucas, do capítulo 19. Mas veja, é interessante que talvez você vai dizer assim, conheço essa passagem. Quando fala de Zaqueu, conheço. É importante entender que nós somos, Paulo fala, somos bons para ouvir. Somos bons até para não saber. Mas somos ruins para obedecer e praticar aquilo que sabe, aquilo que ouve. Paulo vem chamar-nos a nossa atenção. Somos bons para ouvir e ruins para praticar aquilo que ouvimos. Então não basta dizer eu sei, né? Eu sei. O mundo sabe. O mundo sabe que Deus existe. O inimigo sabe da existência e do poder de Deus. O inimigo sabe. E muitos cristãos está nos pés dele, que sabe muito mais, conhece muito mais a palavra de fundo do que muitos daqueles que se intitulam cristãos. Por isso, a palavra vem dizer hoje, como diz em Apocalipse 3, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós temos que voltar para dentro da realidade e saber o que o Espírito Santo vai falar numa passagem que eu já li, que eu já ouvi dezenas ou centenas de vezes, ou talvez milhares. Uma passagem que eu gosto. O Mateus eu gosto, nossa, é maravilhosa. Mas o que o Espírito Santo vai falar dentro dessa passagem para mim? O que ele vem trazer à luz para que eu possa vivenciar essa graça nessa tarde? Então o que preciso disso? Abrir o coração num sentimento de humildade, simplicidade e buscar o entendimento dentro desta palavra que eu já li, que eu já reli, que eu já ouvi em muitas igrejas e muitas vezes em minha casa,
Mas hoje o Senhor está nos chamando a atenção numa passagem que ele já falou várias vezes. E o Senhor hoje vem dar uma chave, ele vem abrir uma porta, ele vem dar um direcionamento e dizer da sua salvação. O desejo de salvar, o desejo de transformar, me arrepiei, Isadora. O desejo de transformar-nos as nossas vidas. Por isso o Evangelho de São Lucas, de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10, vai narrar o acontecimento de Zaqueu. Não é? E esse acontecimento aconteceu justamente no caminho quando Jesus ia para Jerusalém. E era a última vez que Jesus passava por esse caminho, porque na ida a Jerusalém, no trajeto do caminho, ele já ia e lá seria o grande julgamento, aconteceria depois. Jesus não passava mais ali, naquele caminho. E justamente naquele caminho, antecedendo Zaqueu, naquela ida, ele encontra com um outro, ele encontra com Bartimeu, e depois ele encontra com Zaqueu. Veja, Jesus, no processo do caminho, ele foi marcando o encontro com duas pessoas distintas. E nós vamos ver no decorrer desse caminho, no caminho de Jericó, Jericó é uma cidade antiga, uma das mais antigas, da mais próspera. Jericó situava mais ou menos ali entre 400 metros abaixo do nível do mar. Jericó é uma cidade falada, conhecida, próspera, mas ao mesmo tempo uma cidade corrupta. E Jesus passava. É como se de repente eu vou daqui para São Paulo, vou passar por várias cidades de carro. E na época eles caminhavam, então Jesus, no processo do caminho, ele passava pelo caminho próximo a Jericó. E ali fizeram questão, assim como Bartimeu, Zaqueu, de ir ao encontro desse caminho. E seria ali a última passagem. Lemos então do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos, e ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje na tua casa. Ele desceu a toda pressa, recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quadruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito importante entendermos e voltarmos para dentro dessa passagem e trazermos ela para o tempo em que estamos vivendo, para o tempo dentro da nossa casa, da nossa cidade, na nossa rua, no nosso estado, no nosso país. E vamos tentar nos buscar e olhar para dentro dessa passagem, dentro o que está o pano de fundo, para vermos o processo quando Deus ele vem dizer para nós o desejo de Deus para nos salvar. E isso não tem como não me lembrar quando ele fala, porque o Senhor ele vê que hoje existe grandes barreiras, está impedindo o homem, o ser humano, os seus filhos, de encontrar a salvação, a alegria, a paz, a plenitude no Espírito. Por isso que ele diz lá em Isaías 59, não é a minha mão que é incapaz de salvar. Veja, não é a minha mão que é incapaz de salvar, e nem eu surdo que não ouço, mas entre mim e ti tem barreiras.
Entre mim e ti tem barreiras. Ele diz isso em Isaías 59. Então ele fala, não é a minha mão, Isadora, que é incapaz de salvar você. E nem o surdo que não te ouça. Mas tem barreira entre nós. Tem barreira entre nós. E foi justamente dentro disso que Zaqueu, ouvindo falar, era nítido, a notícia corria o nome de Jesus. As maravilhas, as graças, o que estava acontecendo com esse grande Nazareno. E Zaqueu, aquele homem público, rico, com muito dinheiro, ele se viu no desejo, apesar de ter tudo, ter dinheiro, ser rico, ser do lado da público, um homem político. Zaqueu era vazio. Zaqueu agia como falcatruas, com corrupção. Zaqueu era chefe dos recebedores de impostos. Zaqueu era um funcionário do alto escalão. Seria aí o chefe da Receita Federal do Brasil, ministro. Zaqueu era um homem forte. Era um homem forte no sentido poder. Poder. Zaqueu, ele não só tinha esse poder, mas ele tinha pessoas que ele formava para receber impostos. E ele quadruplicava os impostos. Ele não cobrava o justo, ele era injusto. E era a ordem que ele dava para aqueles que as suas células, vamos dizer assim. Mas Zaqueu era vazio. Zaqueu, apesar de tudo, ele era vazio. Como muitas pessoas hoje estão no meio da política, estão muitos empresários, outros com funcionários de alto escalão, pessoas que com uma aparência de uma estatura de boas casas, de ótimos carros, de ótimos salários, mas são vazios. Pessoas vazias, internamente vazias. Zaqueu não tinha só poder, ele era rico. Zaqueu precisava, dentro daquele momento, vencer o seu status. E se olhar, de repente, aquela árvore, aquele chamado sicômoro, talvez ele queria subir de uma forma que ele pudesse ficar escondido entre os galhos para ver Jesus passar. Porque ele queria ver, mas ele precisava vencer. O que Zaqueu precisava vencer? O seu status. Primeiro, o seu status físico. Porque ele era de baixa estatura, quase um anão. E ele como subia aquela árvore? Então ele antecipou o caminho para subir. Então quantas pessoas hoje precisam fazer e tomar essa atitude de Zaqueu? Que muitas vezes olha para a sua situação de vida, olha para a sua aparência, olha para o seu corpo físico e começa a questionar Deus, questionar a vida. Apesar de eu tenho dinheiro, tenho carro, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo, mas não fui abençoado com aparência, não tenho uma postura de um Dom Juan ou de uma Miss. Zaqueu precisava vencer aquilo que tomava conta dele, porque apesar de tudo, mostrava essa atitude de Zaqueu, que ele era um homem solitário. Apesar de ter poder e dinheiro e riqueza. E Zaqueu vence a sua situação física e sobe aquela árvore. Zaqueu, veja, ele procurava ver Jesus, ele queria ver Jesus. Só que Zaqueu não sabia, como muitos não sabem. Muitas pessoas que procuram querer saber de Deus, Deus também está procurando, sabendo quem és, conhecendo o profundo, conhecendo todas as coisas. Ele está à procura também, como ele era a meta de Jesus, era Zaqueu. A meta de Jesus era, naquele momento, também Zaqueu. Apesar da sua estatura ser pequena, apesar dele ter que vencer aquelas situações todas, Jesus traçou uma meta
Zaqueu achava que ele estava querendo procurar um lugar para ver Jesus. E mal ele sabia que Jesus estava procurando já ele. Ia passar por ali. Ia buscar aquele que na visão do Senhor estava perdido. Tinha tudo. Aquilo que Jesus diz nos evangelhos. Tinha tudo, mas não tinha Deus. E o que o Senhor fala? Que o pouco com ele é muito e o muito sem ele é nada. Jesus se depara com o Zaqueu diante naquele momento. Para olhar para o alto e poder chamar aquele homem que vivia no vazio. Que vivia uma vida de aparência. Como muitas pessoas hoje vivem e se apresentam uma vida de aparência, de ostentação. De ostentar uma aparência do ter e do ser. E que Deus está chamando pelo nome. Veja, é muito importante entender, Zaqueu dentro do seu poder, esse poder, o Deus de Zaqueu era o dinheiro. O Deus que Zaqueu adorava era o dinheiro. E é justamente aquilo que o Senhor chama a atenção. Quando Zaqueu procura ver Jesus. Quando Jesus fala no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 25, que é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O Senhor aqui não está dizendo que a riqueza é amaldiçoada, que ser rico não é de Deus, ter dinheiro, ter bens não é de Deus. Não se trata disso. Não se trata ter bens, de ter dinheiro, de ter riquezas. Senão ele não faria isso com... Ele jamais ia fazer isso com aqueles homens que ele abençoou tanto no passado. Tantos profetas que foram abençoados, tantos homens que foram abençoados com a graça do Senhor. Só que Zaqueu tinha um Senhor, ele era Deus. E é quando ele diz, é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha, é que muitas pessoas talvez não sabem, porque na época as cordas dos barcos que lançava aquela lança para o chão, era chamada também de camelo. E a agulha seria a âncora. E outra forma de dizer agulha eram as fendas das entradas de Jerusalém. Tinha umas fendas, quando o portão fechava, o povo passava por aquelas fendas, chamada agulha. E ali passava pessoas, mas era difícil passar animal. Então Jesus está dizendo, é mais fácil um camelo passar, aí ele está falando do animal mesmo, por uma fenda daquela, do que um rico entrar no reino dos céus. Quando o Senhor está falando rico, ele está falando aquilo que Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Não podeis servir a dois senhores, diz Mateus 6, 24, a Deus e ao dinheiro, a Deus e à riqueza. Veja, você observa que Deus chama o dinheiro de Senhor. Jesus chamou e vem dizer claro para nós que o dinheiro, ele é Senhor da vida de muitas pessoas. Os bens materiais, a riqueza, tem sido o Senhor. Por isso que ele diz, é impossível agradar a dois senhores, nem a riqueza ou a Deus. Então se ele falou que ter dinheiro, a riqueza é um Senhor, logo ele está mostrando que o Senhor de muitas pessoas é o dinheiro. É a riqueza, são bens. Por isso ele diz em Mateus 6, versículo 24, não dá para agradar a dois senhores. Ou vai odiar a um e amar ao outro, ou amar a um e odiar o outro. Tem que fazer uma opção. Você quer amar e adorar o dinheiro? Adore. E naquele momento ele nem falava de César, da moeda, não, ele falava do dinheiro, da riqueza. E nesse momento Jesus, ele nesse processo do caminho, ele vai em direção àquela árvore aonde aquele homem estava vencendo o seu status. Muitas pessoas não cabe no seu coração que precisa vencer o seu status do eu sei, do eu sou, do eu tenho, do eu posso.
tem tudo isso, mas falta Deus, humilha, pisa, massacra. E nós estamos vendo isso acontecer muito nesse país, na nossa cidade. A gente está vendo notícia no dia a dia, o massacre que as pessoas sofrem, tudo por causa do poder que muitos tomaram por causa do dinheiro, aonde o dinheiro, a riqueza, é a força, é o Deus, é o comando. Quantas pessoas são comandados pelo dinheiro, pelo desejo do ter e do ser. Quantas pessoas se tornaram escravos, são escravizados, são condicionados pelo dinheiro. Por isso Jesus deixou claro, ou você serve, que Senhor você serve, Mateus 6:24, serve o dinheiro ou serve ao Senhor? O dinheiro é o Senhor e Deus, Ele é o Senhor. Qual dos dois pretendeis escolher? Será que não foi por isso que lá atrás Josué disse: eu e minha casa vou servir somente ao Senhor? É importante tomarmos consciência disso, Isadora. Eu sei que você quer falar. Como é uma consciência disso? Dá mais uma agulhinha para mim? Porque veja, é muito importante tomarmos consciência desta verdade. A questão não é ser rico, a questão não é querer ganhar, não é guardar um dinheiro, é ter bens. Não, ao contrário, Deus fez isso com Salomão. Salomão pediu sabedoria, Deus fez ele um homem rico, próspero. Mas por quê? O Senhor dele era o Senhor Jesus, era Deus primeiro. Quando Jesus, ele é a prioridade, como ele diz em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino, e tudo eu vos darei em acréscimo. Quando nós tomamos essa concepção, o dinheiro não comanda a nossa vida, os bens não comandam a nossa vida. Não somos mais manequim que vivemos dentro de um tempo de aparência. E esta era a vida de Zaqueu. Zaqueu precisava vencer esses obstáculos. Eu sei que você quer falar, os obstáculos. Primeiro, o obstáculo físico dele. E é o que muitas pessoas, muitas vezes, se martirizam. Apesar de ter muito, não são felizes, vivem uma opressão, uma depressão por causa das suas aparências. Zaqueu tinha traumas. Por causa da sua estatura, tinha tudo, não tinha nada. Talvez era uma das razões pelas quais ele maltratava e cobrava 10 vezes mais das pessoas. Tem gente que desconta nos outros a raiva e pisa. Quantas pessoas, por ter, pelo poder, pisa nos outros? É dessa riqueza que Jesus fala. Zaqueu precisou vencer o orgulho e assumir a autossuficiência do eu sei, e vencer principalmente o mundo das trapaças. O mundo das trapaças. Ele estava ali, mas ele jamais imaginava que ele teria uma chance. Ele não imaginava que ele teria uma chance, que ele poderia falar com aquele Nazareno. Enquanto ele procurava ver o Nazareno procurava ver ele. É isso, Isa? Sim, e quando você traz sobre a relação que Zaqueu tinha com o dinheiro, né? E a Deus, a forma que ele agia. Quando nós falamos na semana passada sobre a conversão e agora sobre a salvação, nesse meio do caminho tem algo que até está escrito na sua blusa, que é a transformação. Porque a conversão, ela nos leva à transformação para ganharmos a salvação. Porque você transforma a sua vida. Você pode continuar tendo os seus bens, porque o Senhor vai proporcionar para você. Quando aqui Zaqueu mais à frente fala que dará metade do que ele tem aos pobres, devolverá aqueles que ele superfaturou. É uma transformação de se livrar do que não era bom. Ele estava se retribuindo e se desculpando com aqueles. Então, na consciência dele, algo já mudou. Algo o Senhor transformou quando olha para Zaqueu e chama-o. Desce depressa, venha depressa, que é preciso que eu fique na sua casa. Então, o Senhor chama Zaqueu e ele prontamente aceita. E quantas vezes o Senhor nos chama e a gente não aceita?
a gente finge que não tá ouvindo, a gente finge que não tá vendo, assim como a passagem que você trouxe, né? Não sou eu cego capaz de ver e nem surdo incapaz de ouvir, é você que colocou uma barreira. Então, a conversão, ela nos traz essa transformação, olhar diferente para a situação que nós estamos vivendo, olhar diferente para o Deus que nós vamos querer servir, que nós queremos servir, que é o Senhor. Deixar o dinheiro de lado. Entender que o dinheiro é uma ferramenta para você comprar as coisas, para comer, para se manter. Tanto que o Senhor fala no Evangelho, se eu não me engano em Tiago, no livro de Tiago, ele fala, né, não gasteis o seu dinheiro em vãmente em coisas que não são para seu bel prazer e não para te sustentar, não para te alimentar. Então você que tem que ser o senhor do dinheiro, né? Fazer com que ele trabalhe ao seu favor e não ao contrário. E quando Zaqueu se permite, ele tem essa vontade de ver Jesus, ele vence os obstáculos, assim como você trouxe, físicos e da situação que ele estava vivendo, né? Porque ele vivia numa situação cercada de pessoas que estavam na mesma posição que ele, né? Que esbanjavam o dinheiro, que serviam o dinheiro, então ele transforma a sua vida, né? Ele aceita quando ele conversa com Jesus. E Jesus queria ver Zaqueu, e a meta dele era Zaqueu antes mesmo de Zaqueu saber. E Jesus se convidar, né? Jesus querer estar perto, ele dá essa oportunidade. Então é uma coisa que nós temos que refletir. Nós estamos dando essa oportunidade, essa abertura para Jesus e aceitando a oportunidade que ele nos dá. Então, quando nós pensamos em como o Senhor age em nós, e como essa ligação do dinheiro e do Senhor, nós temos que tomar essa decisão e seguir a melhor alternativa, que sempre é o Senhor, porque Ele vai nos mostrar que a riqueza são a fidelidade que a gente tem com Deus, o amor que a gente tem por Deus, a caridade que a gente faz. Então o Senhor, ele se convida, e o aceitar de Zaqueu às vezes o nosso, aquele luz do fim do túnel, né? O Senhor fala que ele é luz nas trevas, então é o nosso achar. Então o se permitir que é muito forte, né? Então temos que, assim como Zaqueu, aceitar o Senhor dentro de nós, aceitar o Senhor na nossa casa, não é mesmo? Vencer, né? Se vencer. Vencer a si mesmo, né? Isso é muito importante, porque Zaqueu, ele tomou o que, Isadora? Uma decisão. Sim. Zaqueu, ele tomou uma decisão. Quando a Isa diz lá de Isaías 55, não é? Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não alimenta e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Não é? Porque muitas pessoas estão jogando o fruto do seu trabalho fora, foi isso que você disse? Sim. Né? E quando Deus vem dizer em Isaías 59, não é minha mão capaz de salvar, nem o surdo que não te ouço, né? E até achando que Deus realmente, como você falou, não vê, né? E Deus realmente não é cego, ele vê tudo. Zaqueu, ele tomou uma decisão, ele falou: eu quero ver o Senhor, eu quero ver este homem. E o que ele faz? Ele sai para subir, e ele não imaginava, Zaqueu, no alto, que ele tinha direito. Ele fazia tantas coisas erradas dentro da corrupção da sua forma de vida, que ele achava que ele não tinha direito a essa graça de estar perto desse homem que era chamado tão bom, tão conhecido por muitos, muitas graças e milagres fazia. Zaqueu jamais imaginava que ele teria o direito, como muitas pessoas hoje pensam, por ter cometido coisas erradas, acha que não tem o direito de estar diante do Senhor, não tem direito a essa graça, essa salvação, esse resgate, a essa vida nova, a essa paz, essa alegria. Muitas pessoas, por ter cometido, por estar cometendo coisa errada, se sentem muitas vezes minimizados dentro de si. Fala: não posso nem entrar numa igreja, eu faço muita coisa errada, não posso nem me aproximar, Deus não olha para mim, porque olha o que eu faço. Aí era um engano.
Zaqueu só não cometia, ele não só cometia coisa errada, mas ele tinha várias pessoas que faziam o que ele mandava fazer. Portanto, Zaqueu toma ali uma decisão. Eu quero ver esse Senhor. Zaqueu procurava ver Jesus. Mas também Jesus já tinha tomado a decisão de ver Zaqueu antes que ele quisesse ver. Veja, é importante olhar que quando Jesus olha para Zaqueu e manda ele descer da árvore, perdoe-me, manda descer da árvore, quantas pessoas hoje precisam descer de onde está? Quantas pessoas precisam descer dos seus pedestais? Quantas pessoas precisam descer para ter um encontro pessoal com Deus no chão? Observa duas coisas muito parecidas, Isadora. Muito parecida. Jesus chama, pede para Zaqueu descer. Zaqueu sobe e do alto para olhar o Senhor. E para ver o Senhor. Queria ver o Senhor. Jesus, a meta dele era Zaqueu. No mesmo caminho, entre Jericó a Jerusalém, Jesus encontra com outro. Esse já não estava no alto, estava no chão. Era Bartimeu. Na mesma caminhada, no mesmo processo do caminho, na mesma ida, Jesus antes se encontra com Bartimeu. E Bartimeu estava no chão. Zaqueu estava no alto. Então, duas situações distintas. Um mendigo, paupérrimo, pobre, nu, sofrendo, doente, cego, mendigando no chão. O outro, rico, cheio de poder, cheio do eu sou, no alto, em cima de uma árvore. Para um, Jesus disse, desce depressa. E ele desce depressa. Para o outro, Jesus diz, chamai-o. Esse outro levanta do chão, solta a capa e corre a Jesus. Jesus pergunta para ele, o que você quer? Ele disse, eu quero ver. Veja, Bartimeu disse, eu quero ver. Zaqueu queria ver. Zaqueu enxergava, não era cego, enxergava e queria ver. Bartimeu não enxergava e queria ver. Um pobre e o outro rico. Primeiro mostra aí, Jesus não faz distinção entre ricos e pobres. Ele ama todos. Não tem distinção entre o poder e o não ter poder, entre o ter e o não ter. Jesus queria os dois, Jesus quer os dois. Não só curar, mas salvar, libertar. Ele não só curou Bartimeu, mas libertou o coração de Bartimeu para a vida. Ele não queria somente pedir para Zaqueu descer da sua autossuficiência, do seu orgulho, do seu eu sei. Foi o que ele fez com Bartimeu. Quantas pessoas muitas vezes estão no chão, está na miséria, está passando dificuldade e não aceita a palavra de Deus, não aceita o Senhor, são irredutíveis a aceitar o amor do Pai, aceitar a palavra de Deus que cura, que liberta, e está sofrendo, mas prefere sofrer e passar anos no sofrimento do que pedir, assumir Jesus como Senhor da sua vida. Porque quando Zaqueu desce, que Jesus fala com ele, Zaqueu, naquele momento, chama Jesus de Senhor. Veja, a palavra é clara, Zaqueu chamou Jesus de Senhor. Senhor, se tiver desfraudado alguém, vou dar 4 vezes mais. Se tiver enganado, se tiver pisado em alguém, vou refazer tudo o que fiz. A transformação, que nós falamos na live passada, a conversão para uma vida diferente. Então veja, a salvação de Zaqueu para ele ter uma vida em plenitude. Jesus não estava arrebatando Zaqueu já para o céu. Não, mas estava querendo que Zaqueu vivesse o céu na terra. O Senhor quer que muitas pessoas vivam e saboreiem esse céu na terra.
Saboreie o céu de alegria, um céu de paz, um céu de prosperidade também, um céu de amizade e relacionamentos. O Senhor está querendo fazer esse resgate, esse socorro. Por isso Zaqueu viveu essa, você leu bem na camiseta, a transformação. Zaqueu tomou uma decisão de transformar. E muitas pessoas preferem viver um tempo de sofrimento. Zaqueu venceu a multidão. Veja, a multidão que caminhava com Jesus riam de Zaqueu. Murmuravam, diz a palavra. Se murmurava, quantos não riam? Olha lá o anão, olha lá o Zaqueu, olha lá o cobrador de imposto, olha lá o pecador em cima da árvore. Quantos não riram ali de Zaqueu lá em cima da árvore? Zaqueu importou com isso? Não. Zaqueu nem se importou, porque os ouvidos de Zaqueu, os olhos de Zaqueu e o coração de Zaqueu estavam no Senhor. Muitas pessoas, muitas vezes, na caminhada, quando vai para Deus, vão, mas querendo ouvir o que os outros falam. Se eu fosse ouvir, eu, Edinho, que estou no processo de conversão no dia a dia, se eu fosse ouvir os murmurinhos do que chega, mas eu não caminhava. Se eu tivesse ouvido, quantos que eu conheço que parou no caminho, se esfriaram? Quantos que eu conheço que está vivendo uma vida no silêncio, parou, não caminham mais, acabou o fogo. Se eu fosse ficar ouvindo os diz que me diz, os coisinhas, mimica, os murmurinhos que falam, as fofocas, eu não caminhava, eu não estava com Deus. Aquele povo estava ali murmurando contra Zaqueu. Zaqueu não quis saber. Zaqueu desceu depressa, porque o foco de Zaqueu era o Senhor. Nós temos que perguntar qual é o nosso foco. Eu preciso descer do meu orgulho, descer da minha autossuficiência, descer do meu eu sei, do eu sou, do eu posso. Eu preciso descer dessa mania de achar que sei tudo. Jesus escolheu as pessoas mais simples para caminhar com ele. E algum entre eles, e Pedro não tinha nem leitura, era até analfabeto. Jesus chamou esse e deu a Pedro a chave do céu. Portanto, o Senhor não classifica este sim, este não, não. Jesus primeiro pegou um doente, paupérrimo, um mendigo no caminho, curou e salvou. Depois pega um outro rico em cima da árvore, manda descer, desce daí e também diz, a salvação vai entrar na tua casa, na tua vida, na tua história. Meu querido e minha querida, o Senhor está nos chamando a um ponto de reflexão nessa palavra. São situações distintas que o Senhor chama a nossa atenção. Bartimeu venceu a multidão também, porque falaram para Bartimeu, cala a boca. Falava para o cego, cala a boca, está atrapalhando. Aí ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele que gritava. Aí Jesus parou e chamai-o. O que você quer? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Jesus, quero ver, Senhor, Senhor. Vá, tua fé te curou. Curou, Bartimeu. Jesus quer curar muitos corações de pedra, Isadora. Transformar. Jesus trabalha no nosso coração no dia a dia. Ele quer mudar a nossa concepção de como estamos vendo e fazendo as coisas. Como estamos sentindo e pensando diante das situações. Bartimeu estava no chão, Jesus chama Bartimeu para levantar. Bartimeu solta o que? A capa. A capa, que era uma capa muito cara. A sua capa que era a sua coberta, a sua cama, a sua casa. A capa que a mulher dele tinha dado para ele. E ele largou tudo e pegou aquela capa que era cara. Bartimeu largou aquela capa. Deu um salto e foi para o Senhor. Zaqueu largou, olhou para Jesus e disse, Senhor, vou refazer, vou mudar a minha vida, vou transformar, se eu prejudiquei alguém, eu vou consertar. Meu querido e minha querida, o Senhor chama-nos a essa conversão para uma salvação em vida. Zaqueu estava no alto. Qual é a altura que muitas pessoas estão hoje? Qual é a altura? E quando Jesus diz para Zaqueu, depressa, desce depressa. Quantas pessoas estão dando um tempo e Deus tem pressa para fazer a pessoa ter paz, ter alegria, ter vida?
ter saúde. É isso, Isa? Sim, e o Senhor, quando ele faz isso nas nossas vidas, ele assim como falou para Jeremias, nós somos o vaso e ele é o oleiro. Então se algo não está no caminho que ele quer, se está ficando defeituoso, não está perfeito, ele vai nos amassar, nos moldar de novo. Então é preciso que a gente entenda que nós estamos na mão do oleiro. Quando nós deixamos a nossa vida na mão do oleiro, é para ele nos transformar, para que estivermos prontos, nós sermos admirados por ele, nós ganharmos a salvação. Então a salvação, a gente, como você comentou no começo da live, que muitos pensam que depois eu vejo, depois que eu fizer a passagem eu resolvo com Deus. E não, a nossa salvação a gente ganha pela nossa vida na terra, a forma que a gente gere ela na terra, e tem que ser no caminho de Cristo. Por isso que Cristo vem nos ensinar, ele mostra o caminho, nós que temos que entrar nele e seguir nele. Então quando o Senhor nos transforma de novo, nos modela de novo, ele pega a sua obra-prima, porque nós somos obra-prima na mão do Senhor, e ele transforma no que ele quer, ele faz da forma que ele quer. Então ele queria que Bartimeu levantasse, e ele fez isso, ele chamou Bartimeu para levantar. Ele queria que Zaqueu descesse de onde ele estava, da situação não só daquele momento, mas da vida dele. Que ele descesse e os dois entenderam quem era o Senhor. Né? É uma palavra que fica muito forte, Senhor. No momento que eles descem ou que ele levanta e fica cara a cara com o Senhor, eles chamam ele de Senhor, eles reconhecem que ele é o Senhor. Então se o Senhor é o dono da nossa vida, acontece a mesma coisa quando nós compramos um saco de farinha no mercado e queremos fazer um bolo. Então o Senhor tem a matéria-prima, que é a farinha, e ele vai querer fazer um bolo. Então ele vai nos usar na sua receita para nos transformar em um bolo. Então se o Senhor quer que nós, que Bartimeu, se ele queria que Bartimeu e também nós largássemos as coisas velhas e ser novo, assim como ele fala, né? Já se passaram as coisas velhas e tudo se faz novo. Então ele mostra o caminho, ele mostra por que o nome dele é Salvador, não é porque o nome dele é Jesus, porque ele veio nos permitir a salvação. E tudo isso é um caminho que nós vamos encontrando obstáculos do bem. Qual é o obstáculo do bem? Caridade. Às vezes é difícil você fazer caridade, porque você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então se o próximo que você tem que praticar caridade é alguém que você tem um conflito, vai ser um obstáculo difícil, mas do bem, vai te ensinar. O próximo obstáculo, felicidade com Deus. O próximo, amor. Então são vários obstáculos do bem que nós temos que ultrapassar. É assim como um jogo de videogame, né? As fases. Nós temos que passar as fases para o nosso bonequinho ir se fortificando e no final ele chegar na linha de chegada, né, e ganhar o prêmio. Que prêmio é esse? É o céu, é a salvação. Então neste caminho também vão vir os obstáculos do mal que Zaqueu encontrou, que foram os burburinhos, as falas, como você trouxe, né? Você também, nós que estamos em Cristo, nós vivemos esses burburinhos, esse disse-me disse, contra você, mas aprendemos no Senhor que são obstáculos do mal e nós temos que vencer eles. Então Zaqueu vence esse obstáculo, ele não dá ouvidos para esse obstáculo e fala com o Senhor, porque ele sabe que a única pessoa que ele tem que prestar contas e ligar para a opinião é Jesus. Então se Jesus falar, por exemplo, tem quando Jesus desce do monte e começam a falar de Jesus, né? E as crianças começam a glorificar o Senhor, os fariseus reclamam, tá vendo essas crianças gritando e tal. Então ele fala que se as crianças não mintam, se as pessoas não clamarem, as pedras do chão clamarão. Então, né, me glorificarem. Então o Senhor mostra que ele é o poder, ele é a glória. Então ele veio para a nossa salvação. Se as crianças não clamarem, as crianças, eu achei que eu tinha confundido. Então, as pedras clamarão. Então ele mostra o seu status de Senhor. E com o Senhor nós aprendemos que qualquer obstáculo que nós passamos, ele vem para nos edificar e vem para nos testar se nós estamos prontos. Porque só vai entrar no céu, só vai ter a salvação os herdeiros dessa salvação, os que fizeram para isso, os que estão em Cristo. Então o Senhor vem nos dar uma grande lição quando ele mostra com esses dois exemplos de que nós temos que sair do eu, seja o eu
arrogante, ou seja, o eu deprimido, triste, sem eu me vejo no escuro, eu não me vejo solução, eu estou cego. E o eu sei de tudo, eu faço tudo. Então nós temos que esquecer o eu, porque no Senhor nós vivemos o nós, que é nós e Deus, nós e o próximo. Então a salvação, ela é individual. Sim, tem essa frase, a salvação é individual, né? Todo mundo sabe do céu, a salvação é individual. A salvação é individual, só você vai conseguir salvar. Mas ela é uma salvação individual e em conjunto com o Senhor, em conjunto com Cristo, em conjunto com o Espírito Santo e em conjunto com os outros, porque o Senhor vem pelos outros nos ensinar, assim como várias conversões vieram por meio de outros. Ló ou Jó, que o Senhor mandou o amigo Eliafas. Então o Senhor mandou Eliafas a Jó para falar para ele, Jó, para reanimar, para falar, Jó, olha, o que o Senhor vai te prover. Jó, que era da fé, era fervoroso, mas ele deu uma decaída. Então o Senhor vem e manda Eliafas ir até Jó para ele se reanimar. Então a salvação é individual, mas você tem que entender que ela é gerada, ela é feita num coletivo, né? Então, quando o Senhor vem e nos proporciona isso, é de nós mesmos dizer o sim, Senhor, ok, Senhor, amém, Senhor. Então, tem que vir de nós. É tão importante isso e dentro dessa reflexão, porque você citou mais uma vez, interessante, falando de Zaqueu e Bartimeu. Eram duas pessoas doentes, né? Bartimeu cego, pobre, do mendigando, né? Doente. Sim. Zaqueu, doente, né? Psicologicamente, traumas, não é? Um homem solitário, né? Vazio. Zaqueu é um homem doente, doenças distintas, mas que se contrapunha e maltratava a vida de ambos. Um tinha tudo e não tinha nada, né? Tinha tudo, Zaqueu tinha tudo, em termos de poder e riqueza, tudo, e não tinha nada, era infeliz. O outro, não tinha nada, e dentro do nada, sofria, clamava, e no chão, reclamava. E Bartimeu era alguém que estava ali vivenciando com a sua empresa e de repente fica cego e cai a situação, a vida vai maltratando, vai pisoteando. Duas doenças distintas que maltratam. E quantas pessoas hoje estão sofrendo das suas doenças e não admite a salvação, não admite o resgate, não admite se contrapor, se dobrar diante do Senhor e ter Jesus como Senhor da sua vida. Porque Zaqueu disse Senhor, Bartimeu disse Senhor. Pessoas hoje estão relutando dentro de si, dentro do orgulho, no aceitar esse amor, essa conversão. Por quê? Relutam. Porque sabe que para a cura, que sabe que para a transformação, sabe para que eu possa viver a graça, a bonança, as bênçãos do céu, eu preciso tomar decisões. Eu preciso mudar forma de pensar, de falar, de agir e de sentir. É esse o momento da barreira, quando Deus diz, Isaías 59, não é a minha mão que é incapaz de salvar e nem o surdo que não te ouça. Quer dizer, não é a minha mão que é incapaz de salvar, diz o Senhor. Então veja, se o Senhor ele quer salvar e quer mudar a vida das pessoas, ele vem dizer, as barreiras que você construiu entre mim e ti, é tu que tem que tirar, não sou eu. Então as pessoas querem que Deus venha tirar as barreiras. Não, se foi eu que construí a barreira, é eu que tenho que destruir, porque Deus me deu livre-arbítrio. Logo, se eu construir, eu posso desconstruir. Foi isso que Zaqueu falou, Senhor, se eu tiver desfraudado alguém, vou refazer. Se eu tiver trapaceado, vou mudar. Vou refazer, Senhor, 4 vezes mais. Porque Zaqueu deu uma topada com o Senhor. Ele viu que era a chance dele. E jamais ele imaginava que seria mesmo a última chance dele estar diante do Senhor tete a tete. Ali, porque Jesus estava caminhando, ia para Jerusalém e lá ia ser julgado. Então ele pega Bartimeu naquele caminho, na árvore. Bartimeu ali, e depois, ou melhor, Zaqueu na árvore, Bartimeu no caminho.
próximo a uma cidade corrupta, uma cidade próspera, vista por muitos. Então veja, nós temos que pensar quais são os obstáculos que Zaqueu venceu. E venceu vários. E hoje muitas pessoas têm como obstáculo, e têm obstáculos, amigos. Ai, para com isso, vamos para a festa, depois você vai. Quantos amigos, tidos, chamados amigos, que na verdade não são, são colegas, que querem muitas vezes mudar a sua concepção cristã, dizer para você não precisa. Ah, bobeira, olha a minha vida, se fosse assim, Deus não. Só que esquece de olhar lá na frente aquilo que Malaquias perguntou para o Senhor. Senhor, mas eu faço isso para ti, e a minha vida assim, e aqueles que só não te reconhecem tão próspero. Deus diz, deixa bem claro para ele, com teus olhos você vai ver o final deles. Porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Não dá para, eu tenho que escolher aqui, Senhor, eu estou adorando as coisas do mundo, os desejos do mundo ou Deus. Veja, é muito importante, mas a riqueza não. Por exemplo, o pai do filho pródigo era rico, temia o Senhor. Era um temente. Quantos homens na Bíblia narram que era temente a Deus e por ser temente era mais próspero ainda? Então o problema não está no ter dos bens, mas estar como eu trago isso no meu coração. Porque Jesus diz assim também: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Qual é o Deus que eu estou servindo? Veja, quais são os meus obstáculos? Festas, distância, chuva, tempo, um jogo. Quais são meus obstáculos? Ah, eu não vou porque daqui a pouco vão falar que eu sou fanático, fanática. É o contrário. Quantos ficam preocupados porque é fanático? Quantos relutam quando vê alguém mudando de vida, transformando a vida? Às vezes dentro da própria família se relutam, não sendo um fanatismo, se não é uma doença. Não! Porque o inimigo faz questão de mostrar que isso é perigoso. Quantas pessoas que eu conheço que optaram, apesar de ter condições, optaram por Deus e passaram aí a viver realmente uma felicidade e uma paz que até então não tinha. E por que aqueles que ainda não têm o muito, não buscam o Senhor, não tomam o Senhor como o Senhor da sua vida para realmente adquirir como Salomão adquiriu? Zaqueu, ele tinha um foco: eu quero ver o Senhor, eu vou subir. Ele focou em Jesus. A pergunta que nós temos que fazer: nós estamos focando em quê? Qual é o nosso foco de vida? Qual é o nosso foco no dia a dia? Quando Jesus diz: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento? Olhar as aves do céu, não semeia nem ceifa, no entanto vosso Pai as alimenta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo eu vos darei em acréscimo. Mateus capítulo 6. Então o Senhor, ele vem mostrar para nós a prioridade de colocarmos Ele como Senhor da nossa vida, como primeiro lugar. Por isso que é chamado, que vem dizer que o reino dos céus é do simples, é do humilde, é daquele que se auto-reconhece. O desejo de Zaqueu era encontrar com Jesus, era ter um encontro com a paz, era ter um encontro com ele mesmo. Aquele homem que tinha tudo e não tinha nada. Ele precisava ter um encontro com ele mesmo. Jesus teve o desejo de entrar na vida de Zaqueu, de encontrar com Zaqueu. E ele olha para Zaqueu e diz para Zaqueu: desce depressa. É interessante que muitas pessoas fogem de Deus. Fogem no dia a dia. Fogem da igreja, fogem das orações, fogem do grupo de oração, de ir numa missa, de um culto. As pessoas vão fugindo. Foge, pode fugir. Vai fugindo. Mas lá na frente vai ser uma trombada de uma Scania com um Fusquinha em alta BR. E a trombada é tão grande que às vezes precisa
soltar a capa como Zaqueu ou Bartimeu soltou. Levantar do chão. Vai precisar gritar. Vai precisar gritar. Por mais que você muitas vezes as pessoas vejam, eu me sinto perdido. A minha vida, como que está a minha vida? Jesus tem um foco. Ele não veio somente para os sãos, ele veio para os enfermos. Ele veio para os doentes. Portanto, não importa qual é a situação que se encontra, que vida está levando, aonde se encontra, qual é a posição, o que Deus quer olhar para nós, como é que eu sou visto no teu coração, como é que eu sou visto nos teus olhos, qual é a prioridade da minha palavra na sua vida. Sim, e ele mostra isso, né? A gente entende isso quando nós pensamos nos 10 mandamentos, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. Mas quando ele coloca que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ele tem que ser primeiro na nossa vida sobre todas as coisas, né? Então, o Senhor, ele nos prova como cristãos, nesse querer a salvação, quando marca um aniversário no horário da missa, quando tem um acontecimento no horário do grupo de oração, quando para você ir chove, muita chuva, quando é para você ir muito sol. Então ele coloca obstáculos para provar se realmente o Senhor é primeiro na nossa vida, é primeiro no nosso coração. Algumas lives passadas nós falamos sobre a gratidão. Quando você conquista algo, quando você recebe algo de bom, ou uma situação que está difícil, quem é a primeira pessoa que você agradece? Você agradece a Deus? Você lembra de Deus? Então colocar o Senhor em primeiro lugar no nosso coração, refletir em qual colocação que o Senhor está na nossa vida, é muito primordial para a salvação, né? O Senhor está, por exemplo, temos no Antigo Testamento, quando o Senhor prova a fé de Abraão, pedindo para Abraão sacrificar seu filho Isaque, que até o momento de o Senhor falar pare para Abraão, ele está próximo de sacrificar o filho, ele está já com a faca levantada. Por quê? Porque ele provou para o Senhor que o Senhor é o dono da vida dele, era em primeiro lugar. Se o Senhor queria aquilo, algum motivo tinha. Então quando o Senhor manda ele parar, ele tinha feito um altar, né, para sacrificar o filho, ele chama aquele altar de Yahvé, né, Deus proverá. Por quê? Porque Deus proverá tudo na nossa vida. Então muitas vezes nós fugimos, nós nos escondemos do Senhor, e assim como você falou, vai ser uma batida de um fusquinho com uma escândalo, vai ser forte. Por quê? Porque o Senhor vai nos levar ao chão se nós não quisermos vir para Ele caminhando, e com Ele pelo amor, e porque Ele dentro do conhecimento com o Senhor, dessa caminhada com o Senhor, eu entendi que dentro da nossa relação com o Senhor, a palavra humilhar-se e submeter-se, ela não é pejorativa, porque você tem que humilhar-se ao Senhor, e você tem que ser submisso ao Senhor, submeter a sua vida a Ele, porque Ele vai transformar a sua vida. Ele vai entender o que é os humilhados serão exaltados. Entender que humilhar-se não é você deixar que os outros pisem em você, que os outros te humilhem. Não, humilhar-se para Deus, assim como acontece, né, numa relação com outras pessoas, às vezes você se humilha, você quer recuar e a pessoa te denigre. Não, a nossa relação com o Senhor de humilhar-se é entender que se nós reconhecemos que nós somos nada, que nós somos pó e para o pó voltaremos, mas pela graça do Senhor estaremos com Ele, nós entendemos que nós precisamos ser humildes, nós precisamos submeter a nossa vida para o Senhor para que Ele haja nela, porque o Senhor não vai conseguir agir na vida de alguém que está com o ego elevado. Ele não vai conseguir agir na vida e salvar alguém que tem outro Deus, que tem o dinheiro como outro Deus. Por quê? Porque tem que ter a mudança, tem que ter uma decisão, como você trouxe, de o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu amo o Senhor, eu quero que Ele haja na minha vida. Então, o caminho aqui na Terra, ele pode ser difícil. Ele pode ser um caminho pedregoso, um caminho com falhas, mas você está firme naquele caminho. Então, a sua glorificação será
1.000.000 de vezes maior, porque o Senhor te salvará. Nós estaremos no reino, né? Como você trouxe que o reino é para os humildes. Então, estar nesse caminho pode ser difícil, porque o Senhor não fala que quando entrarmos no caminho vai ser tudo fácil, vai estar tudo resolvido. Não, Ele fala, permaneça, confie, né? Então é a nossa provação da fé em Cristo para Ele agir na nossa vida, para Ele nos salvar, porque o Senhor, Ele veio para nos salvar. Ele deixou disponível o bilhete, né? O bilhete para você comprar, para você adquirir esse bilhete e entrar no reino do céu. Agora, para chegar nesse bilhete e conseguir pagar esse bilhete com boas ações, com os seus pontos positivos com o Senhor, você tem um caminho, e é nesse caminho que o Senhor vai ver, que o Senhor vai provar se você vai ter esse como pagar, como pegar esse bilhete, não é mesmo? E é interessante, quando você falava, me vinha o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim, disse-lhe Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também esse filho de Abraão, pois este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O que nos leva a entender dentro desses dois versículos? Veja, que nós não vamos conseguir a salvação pelas nossas obras. Não, por fazer isso, por ter um tempo de fazer caridade, de fazer isso, fazer aquilo, pelas minhas obras eu ganho a salvação. A salvação é um ponto de decisão, onde tem um conjunto de situações, como você citou, eu gostei disso. Um conjunto de situações que você citou. Então veja, não é pelas minhas obras que eu vou conseguir a salvação. Mas é uma decisão, é uma renúncia. Quando eu começo a renunciar coisas que estavam me levando para o abismo. Se renunciar ao orgulho, renunciar à autossuficiência, renunciar à língua que fala muito, renunciar ressentimento ruim, maldade, renunciar à ganância, não é? O Senhor, ele está mostrando que esse é um ponto para ganhar essa salvação. Por isso que ele diz para o jovem, o que eu posso dizer? Como que eu posso fazer para ganhar o reino? Jesus diz, vende tudo, larga tudo. Não é se não nos tornar como criança, não encontra o reino. Quer dizer, olhe para dentro de você, se reconheça primeiro. Olhe para dentro da sua verdade. Esses dois versículos nos trazem uma grande verdade para a nossa vida. Zaqueu toma uma decisão de mudar, de refazer a sua vida. Veja, Zaqueu, ele podia dizer, sim, Senhor, a partir de agora vou te servir. A partir de agora vou observar. Ele podia ter falado só isso e manter o dinheiro dele. Mas Zaqueu sabia que muitas das coisas que ele tinha não eram reais. Aí eu lembrei de mim. Quando eu tinha uma loja em São Paulo, uma lojinha em São Paulo, lembra? Acabei de me lembrando. Sei. Lá na 15 de novembro, com o General Carneiro, centro de São Paulo, perto da Praça da Sé, eu comprava uma bolsinha de criança. Na época era 60 centavos. E vendia por 6 reais. Na época era cruzados, não tinha tido a conversão ainda. Vendia por 6 ou 10. E eu pagava 60 centavos. Eu podia vender por 2 ou 1,20. Eu vendia por 6 ou 10 reais cada bolsinha. Eu comprava um cinto por 1,20. Eu vendia por 15, por 10. Isso é justo? Não. Isso não é. Ah, mas isso é o comércio. Não. Ah, mas isso faz parte. Não. É desfraudar, é enganar. O que aconteceu? Quando eu vim de São Paulo, que eu montei a minha loja no interior com as mesmas mercadorias que eu trouxe, eu vendi por um monte de gente que chegava, comprava, e eu cheguei na casa, comprava fiado ou marcava, fazia a promissória, fazia. Aí eu me lembro que eu ia nas vilas, eu chegava na casa, escuta, tem aquela dívida, eu te devo. Tá aqui a promissória, ué, me faz pagar. E eu tinha começado na caminhada. Aí eu comecei, falei, Senhor, mas o que está acontecendo? Eu comecei com o Senhor e olha aí, as pessoas não querem pagar. Aí eu falei, nossa, aí eu comecei a cair em si. Dentro de pregações, onde eu ia ouvindo, o que é que você fez, o que é, como é. Então veja, eu fui tendo que devolver de uma forma, entendendo que tudo aquilo que eu fiz veio contra mim. O universo conspira, ele olha, o Senhor olha. Foi isso que Jó diz no capítulo 34, no versículo 20 e 21. Jó fala, não consigo sair diante do olhar do meu Deus. Ainda que eu me esconda, o Senhor está. Tudo está diante do olhar de Deus.
Então veja, Zaqueu podia ter dito, sim, Senhor, a partir de agora eu estou contigo. Não, Zaqueu disse, Senhor, Senhor, se eu tiver feito tudo, qualquer coisa de errado, eu vou refazer o que eu fiz. Eu vou mudar o meu processo de vida. Eu vou restituir aqueles que eu prejudiquei. Veja, é importante entender, o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Veja, no versículo 6 nós vemos algo interessante. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Zaqueu tinha um ponto de cara interessante, foi na testa. Zaqueu obedeceu e veio rápido. Querido e querida, eu não sei onde essa live vai chegar e que você compartilha com a graça de Deus para chegar a muitos corações. Que Deus abençoe você que compartilha. Mas, se de repente você que vai tá vendo essa live ou que vai ver na sequência, tá repensando se vai dar uma chance para Deus na sua vida, faça já. Não deixe para amanhã. O amanhã pode ser tarde. O processo é longo e ao mesmo tempo é curto, mas ao mesmo tempo longo, mas é longo, é curto, mas está adiante, porque Jó, ele entregou, ele viu isso. Não foi isso, Isa? Sim, e ele revê, né, ele se vê que quando nós entendemos que o muito com Deus é nada e o pouco com Deus é muito, realmente viver nessa humildade, né, viver crendo que o Senhor proverá, crendo que o muito pode ser o excesso de sentimentos, né? Muito amor, muito dar-se ao Senhor, às vezes pode virar fanatismo, por exemplo. Então o muito em excesso também faz mal, muito, né? Bem, então bem. O Senhor vem trazer que o muito com ele é pouco e o muito sem ele é nada. Por exemplo, uma pessoa que dentro da igreja, ela se apresenta como muito, né, tomando para si a voz, e eu sei, eu sou, eu estou aqui, eu que comando, eu que coordeno e tal. Então é muito dela e pouco de Deus. Então o muito com Deus é nada. E o pouco, o muito sem Deus, ixi, me confundi. Pouco com Deus? Pouco é muito. O muito sem Deus é o pouco, aquela pessoa que está no banco, humilde, ouvindo a palavra com o Senhor, mas que tem o Senhor muito dentro do seu coração, para ele o olhar vai ser diferente. Então tem esse ponderar, se analisar. Eu não estou excedendo em algumas atitudes, eu não estou faltando em algumas atitudes. Como é que está a minha relação com o Senhor? Como é que está indo o meu processo de salvação? Eu todo dia realmente faço uma nova conversão? Eu entendo os pontos que eu errei, eu entendo os pontos que eu tenho que melhorar, eu entendo os pontos que eu acertei, os que eu ainda tenho que acertar mais ainda. Então é uma autorreflexão, né? É buscar fazer essa autorreflexão diária quando estamos conversando com Deus, quando abrimos nosso coração com Deus, né? Nós estamos rezando com Ele, pedindo, mas agradecendo, buscando uma melhor forma de, né, o melhor jeito de melhorar, e Ele vai apresentando para nós nos pequenos sinais, nas pequenas coisas. Então é numa fala, é num posicionamento, é uma situação que deu errado, é o Senhor falando para nós: pare, prossiga, é assim que eu quero que você siga a sua vida, ou não. Então quando Ele chama Zaqueu para descer, no processo de Zaqueu descer da árvore e chegar até o Senhor, ele teve essa reflexão, porque ele e junto com os murmurinhos, ele se apresenta ao Senhor já com uma decisão tomada, com uma posição feita de mudança, de reaver a todos que ele tinha enganado, né, superfaturado, tinha usurpado das pessoas dinheiro que não era o necessário, porque o Senhor ainda fala, né, dai a César o que é de César. Então pague, dê, faça conforme pela justiça, pela verdade. Então o Senhor traz isso, né, que nós devemos, nesse processo de descer da árvore e chegar até o Senhor, frente a frente com o Senhor. Zaqueu aprendeu, Zaqueu se converteu, ele tomou essa decisão para ser salvo, para a salvação entrar na casa dele. Primeiro ele fala para o Senhor o que ele vai mudar e o que ele vai fazer, e aí sim o Senhor aqui no 9, no 8, como você traz, ele fala: hoje a salvação entrou nesta casa. Mas por quê? Porque
Zaqueu tomou essa decisão. Se Zaqueu tivesse chegado na frente dele e não ter tomado decisão nenhuma falando sim, Senhor, mas não ter refletido, a salvação não ia entrar na casa dele. Porque é um tomar decisão, é um querer muito grande. Tanto é verdade que se Zaqueu, no momento que Jesus fala para ele, desce depressa, se ele pensa no dinheiro, ele não desce. Se ele pensa na fortuna, ele não desce. Se ele pensa no seu cargo de alto escalão, do eu sei, do eu sou, do eu tenho, como muitos hoje, não é? Muitos hoje não descem do salto, do orgulho, do eu tenho, do eu sou, e acha muitas vezes está se prosperando, estou comprando isso, estou tendo aquilo, estou tendo carro, casas, estou tendo isso, aquilo, tal, mas vazios de Deus. O preço lá na frente é grande, é um valor muito alto que vai ser preciso uma grande pancada, uma grande trombada da Scania com Fusquinha. Sim. E muitos estão achando que está tudo bem, tem muita paz, que está tudo certo. Mas é vazios de Deus. Não é? Vazios de Deus. E muitos daqueles que são esses que colocam como oposição daqueles que estão buscando. E chamando de fanático, de louco, não precisa disso, não precisa daquilo. E na verdade, se Zaqueu fosse ouvir os murmurinhos, ele não descia. E murmuraram contra ele, murmuraram. Nossa, mas veja, é um pecador e ele vai na casa desse pecador. Zaqueu não estava ouvindo, Zaqueu focou no Senhor. Ele teve um foco na graça. Ele tomou uma decisão. Por isso essa live, ela está caminhando nesta tarde. E de repente vai encontrar muitos corações e é Jesus dizendo, é tua hora. Desce. Desce dessa árvore. Essa live, ela está caminhando, está trabalhando, está indo. As palavras que o Senhor está falando conosco nessa tarde. Está falando também, está falando com você, está falando com muitos e aqueles que vão ainda estar. Olha, chegou tua hora, desce dessa árvore. Ou, como ele diz para Bartimeu, levanta do chão, vem, o que você quer? Eu quero ver. O que você quer ver na sua vida? Jesus está dizendo, quando ele falou para Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero estar na tua casa. Eu vou então refazer. Então, Senhor, antes de entrar na minha casa, eu vou refazer. E no caminho ele foi dizendo, vou refazer, vou mudar, eu vou fazer isso. Ele foi tomando decisões na sua vida. Não basta dizer que sou cristão, que vou na igreja, que sou de Deus, que oro, que isso. Se eu não tenho uma posição de cristão. Não basta dizer que eu faço isso, aquilo, que eu sou um cristão, que amo as pessoas, mas na verdade as minhas ações são contrárias, não condiz com o que está no Evangelho. Veja, Zaqueu ele foi tomando posição de mudança na sua vida. Zaqueu, no momento, diz a palavra no versículo 8, que Zaqueu levanta, ele fica de pé para falar. Veja, Zaqueu fica de pé, ele toma uma posição. Quando ele curou, chamou Bartimeu, Bartimeu ficou em pé. E ele disse para Bartimeu em pé, o que você quer ver? Eu quero ver. No mesmo caminho de Jericó a Jerusalém. Quando ele encontra com Zaqueu também. E Zaqueu fica de pé. E em pé ele toma uma posição de soldado. Diante do Senhor em pé ele diz, Senhor, já estava em pé, vou refazer, vou mudar a minha vida. Vou tomar uma decisão. Então veja, o processo da salvação, muitos estão preocupados com a salvação após a morte. Mas a salvação, o tijolinho que começa aqui. Jesus salvou Dimas, sim, levou Dimas lá na cruz, levou Dimas para o paraíso. Mas também ele salvou Zaqueu. Zaqueu passou a ter uma vida de paz. A salvação entrou na tua casa, Zaqueu. Por isso, aquele cara, esse menino fez aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida. Cura minhas feridas, não é? Cura minhas feridas. Então essa música foi muito propícia. E é uma verdade do Evangelho. Zaqueu toma Jesus como Senhor. Por isso quando ele desce, ele chama Jesus de Senhor. Muitas pessoas dizem que Jesus é o Senhor. Mas somente um Senhor que está no céu. Mas não é o Senhor da sua vida. Não é o Senhor dos teus negócios. Não é o Senhor do seu namoro. Não é o Senhor do seu casamento. Não é o Senhor da sua casa. Não é o Senhor dos seus gostos. Não é o Senhor das suas vestes. Não é o Senhor das suas falas. Não é o Senhor dos seus sentimentos. Então Zaqueu foi tomando uma posição de mudar de vida. E é preciso, como a live passada foi falar da conversão, então a conversão que me leva à salvação, ao resgate. Por isso Deus diz, não é a minha mão que é incapaz de salvar. Veja, salvar, e nem o surdo que não te ouço. São barreiras. Zaqueu reconheceu as suas barreiras. As suas barreiras. Zaqueu foi abençoado
Sim, como muitos no Evangelho, muitos que foram prósperos a partir do momento da sua decisão, quando tomaram uma decisão. A palavra do Senhor, como diz João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Zaqueu conheceu a verdade, estava diante dele, e ele olhou para a verdade e chamou a verdade de Senhor. Será que a palavra do Senhor é o Senhor da nossa vida? Ou é aquilo que Jesus diz de Mateus no capítulo 6, versículo 24? Quando Jesus diz que o dinheiro, ele é um senhor. Jesus vem dizer, não podeis servir a riqueza e a Deus ao mesmo tempo. Então quer dizer, servir a riqueza, ele não podeis servir a dois senhores. Ele chama o dinheiro de senhor, porque o dinheiro, a riqueza e os bens têm sido o senhor do coração, da vida e da mente de muitas pessoas. E é justamente por isso que muitas vezes as pessoas não se encontram com a paz, com a alegria, com a vida. Por isso que a palavra vem dizer, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A questão é, eu tenho que perguntar hoje, quem é Jesus para mim? Nós temos que perguntar quem é Jesus para nós. Ele é o Senhor da minha vida? Ele é o Senhor das minhas ações, da minha fala, dos meus pensamentos? Ele é o Senhor? Em Isaías 55, versículo 6, diz, buscai o Senhor já que ele se deixa encontrar, invocai-o já que ele está perto. Veja, é preciso tomar essa decisão de buscar. Jesus está perto, está do ladinho, daqueles que muitas vezes, como nós, que achamos que somos convertidos, que achamos que somos já convertidos, que já estamos, ganhamos, já estamos, está tudo certo. O Senhor está falando conosco. Quem é Ele para nós? Buscai já que Ele se deixa encontrar, invoque já que Ele está perto. A minha vida espiritual, como está? É hora de eu perguntar como que está a minha vida espiritual. O Senhor está perguntando para você, para nós, como que está a sua vida espiritual? Ela é verdadeira? Ela é focada numa verdade? Ou ela é maquiada? Ou uma vida espiritual maquiada? De aparência de ser espiritual. E na verdade eu vivo duas pessoas ao mesmo tempo em uma só pessoa. Ou às vezes até mais que uma, até mais que duas, mais que três. Como que está a minha vida espiritual? A minha vida sentimental está centrada no Senhor? Eu tenho esperado no Senhor, colocado no Senhor? E contado que o Senhor conduz a minha vida sentimental? Em todos os aspectos, seja ela na questão do namoro, do casamento, ou na vida sentimental, daquilo que sinto, daquilo que quero na minha vida. Veja, eu preciso ter esse raciocínio, como que está a minha vida social? Na minha vida social, Jesus é o Senhor da minha vida social? Jesus é o Senhor da minha vida social diante das conversas, das falas? Jesus é o Senhor da minha vida social diante das minhas companhias, daquilo que eu faço, para onde eu vou? Quem são minhas convivências? Zaqueu disse, eu vou mudar de vida, Senhor. Eu vou mudar a minha vida. A minha vida material, ela é do Senhor? Eu confio no Senhor? Que a minha vida material está centrada. Os tijolos estão alicerçados. Estou colocando o cimento de boa qualidade para refazendo a minha casa passo a passo, tijolo por tijolo. Alicerçando realmente em Deus. Como que está a minha vida material? O que eu tenho realmente é algo verídico, é sagrado, é de Deus? Não tem corrupção no que eu tenho? Não existe trapaça? Porque Zaqueu disse, vou refazer tudo o que eu fiz. Se eu enganei alguém, vou refazer. A minha vida material é centrada? Ou a ganância tem tomado conta do meu coração? Eu preciso repensar. A minha profissão, estou fazendo o que eu gosto? Estou realmente me entregando naquilo que eu gosto? A questão não é se é um mendigo, Isadora, como Bartimeu, que no mesmo caminho de Jericó, ou um rico como Zaqueu, que no mesmo processo do caminho, Jesus encontra com os dois. Porque ele não faz distinção de raça, de cor, nem de credo, e nem de posição social. Porque se ele fizesse distinção, ele não tinha curado Bartimeu, que era mendigo, pobre, paupérrimo, no chão, na estrada. E depois curou o Zaqueu, no alto, rico, poderoso, chefe, alto escalão, com vários funcionários. O Senhor está falando do coração, o Senhor está olhando para dentro. Nessa live, Jesus está permitindo a ter esse encontro pessoal com Ele,
como diz aqui no Salmo, o Senhor nos chama a atenção, no Salmo 94, de 5 a 8, como diz aqui, dele é o mar, ele o criou, assim como a terra, firme de obra das suas mãos. Vinde, inclinemo-nos em adoração, de joelhos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do que ele é o pastor, ovelhas que as suas mãos conduzem. Oxalá ouvisse hoje a voz do Senhor. Veja isso. Oxalá ouvisse hoje a voz do Senhor. Não vos torneis endurecidos como em Meribá e como no dia de Massá no deserto. Veja, não endureça o vosso coração, o Senhor está dizendo. Não endureça o vosso coração. O Senhor está chamando claramente aqui, não faz do seu coração uma pedra. Deus quer fazer esse encontro para salvar, como Ele mesmo vem dizer aqui em Provérbios, no capítulo 23, versículo 26. Meu filho, dá-me o teu coração, que teus olhos observem os meus caminhos. Veja, o Senhor está dizendo, meu filho, dá-me o teu coração, e que teus olhos observem os meus caminhos. Meu querido e minha querida, vamos buscar nesse momento o Senhor. Estar com o Senhor. E fechar na graça para estarmos com o Senhor nessa tarde. Deus querido, sei que estás conosco e que ouve a voz do nosso coração. Sei, Senhor, que no íntimo do nosso ser, da nossa vida, conheces nossas limitações. Conhece, Senhor, muitas vezes o Zaqueu que há em nós. O Zaqueu antigo, Senhor, que muitas vezes tenta tomar a nossa vida. Sim, Senhor. E como Bartimeu te gritamos, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de nós. Tem de piedade das nossas fraquezas, das nossas limitações. Tem de piedade dos nossos sentimentos, Senhor, dos nossos pensamentos. Tem de piedade, Senhor. Sim, Senhor, queremos ser salvos, Senhor, como tu disses em Isaías 59. Queremos, Senhor Jesus, que a tua salvação venha para que nós possamos conhecer, Senhor, a prosperidade da graça, da alegria, da luz, da felicidade. E de vivermos, Senhor, diante dos bens naturais e sobrenaturais, mas contigo, Senhor. Jesus, tem de piedade. Estendei as vossas mãos, Senhor, para nós, pois conhece o nosso coração. Não tem como fugir do teu olhar, não tem como o Senhor quer fazer e tentar desdizer ou contradizer a tua palavra. Jesus, queremos, Senhor, que o nosso tesouro seja, Senhor, o teu coração, a tua palavra. Não para viver de uma forma fanática, doentia, mas de uma forma sóbria, Senhor, alegre, de paz e de luz. Senhor, tem de piedade de nós. Queremos, Senhor, essa salvação. E que um dia possamos ter a mesma graça, Senhor, que Dimas, lá na cruz, teve, de estar direto ao paraíso junto de Ti. Mas vivenciar, Senhor, essa salvação aqui na terra, como disses a Zaqueu. Por isso, Jesus, eu quero neste momento pedir que a chave da minha casa está nas Tuas mãos. Estou pedindo para cada irmão nesse momento, Senhor, que vai estar nessa live comigo agora ou na sequência, que entregue a chave da sua casa como Zaqueu entregou para Jesus. Jesus se convidou para ir à casa de Zaqueu. Jesus hoje está se convidando para entrar na nossa casa. Ele diz, é preciso que eu fique na sua casa. A salvação hoje está nessa casa, a salvação entrou nessa casa.
Zaqueu deu a chave da casa dele para Jesus. Senhor, dou a chave da minha casa. Dou a chave desta casa da Isa para ti, Senhor, também. Sim, Senhor. Porta da frente e porta dos fundos. Todas as portas, Senhor, todas as chaves estão consagradas a ti, porque essa casa é tua, Senhor. Este lugar é teu. Tome, Senhor, não só a chave da casa, Senhor, aonde é a nossa tenda para o descanso, para viver a comunhão da família, mas a chave do nosso coração, Senhor. A humildade, Senhor. Dê-nos esse sentimento de humildade, de reconhecer, Senhor, que sem ti nada, mas contigo tudo. Vem, Jesus, salva-nos deste mundo tão maléfico, cheio de trapaça, de engano, de intrigas, de maus sentimentos, de acusações, de fingimento, de falsidade, de hipocrisias. Salva-nos desse mundo, Senhor, aonde o Deus, Senhor, deste mundo, Senhor, é o dinheiro que controla, é o poder, é a riqueza. Faz com que possamos ser prósperos, sim, Senhor. Que possamos ter, sim, Senhor, para sobreviver, para alegar, para viver na paz, mas contigo, Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Senhor, entre em nossas casas, tanto as nossas tendas quanto o nosso coração, e faça morada. Traga a tua chama de luz infinita para iluminar o nosso ser e o lugar onde habitamos, porque as trevas não têm lugar onde tu estás, porque o solo da nossa casa e do nosso interior é consagrado em teu nome. Porque é teu, Senhor, és o dono das nossas vidas, és o dono de tudo que envolve as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te damos a chave, tu és o dono, tu que nos empresta esse lugar para habitar, para que em teu nome possamos fazer as coisas. Senhor, humildemente pedimos o teu amor. Senhor, humildemente pedimos perdão por não te enxergar muitas vezes, por não querer te ver muitas vezes. Senhor, pedimos perdão porque nesse momento reconhecemos o teu ser, quem tu és. Nós queremos te ver, Senhor. Tire qualquer venda, escamas, tudo que está tampando a nossa visão de ti, para que nós te enxergamos dentro do nosso ser, da nossa casa. Senhor, somos tão pequenos e fracos. Nós muitas vezes nos deixamos nos levar pela carne, mas nós não queremos mais, Senhor, porque tu habita em nosso coração e é o teu Espírito Santo que prevalece dentro do nosso ser, porque é o Espírito que nos dá força, nos cede o perdão, que nos dá a graça, o amor, que nos conecta a ti. Senhor, muito obrigada por mostrar para nós e por dar-nos a graça da salvação, por ter um lugar garantido junto a ti, assim como sentastes ao lado do Pai no trono celeste, nós vamos nos sentar contigo e com Ele. Senhor, muito obrigada pelo teu amor infinito, pela tua bênção infinita nas nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos que o caminho não é fácil, que o caminho muitas vezes vai querer nos deixar no chão, mas tu, Senhor, assim como nos carregastes na praia, como os teus passos são os nossos, Senhor, carrega-nos no colo até a salvação. Nós nos deixamos, Senhor, à sua mercê, porque nós te amamos, nós entendemos que o teu poder é o que faz as coisas darem certo na nossa vida. Então, Isadora, Edson, meu irmão e minha irmã, se a sua vida não está dando certo, é porque o Senhor não é primeiro em sua vida. Não está dando certo porque o Senhor não está com a chave da sua casa em sua mão. E nesta live, por meio desta live, muito obrigado, Senhor, nós entregamos a chave da nossa casa para o Senhor habitar e fazer a sua graça acontecer. Verdade, Senhor. Entra, Senhor, nessa casa. Cura todas as feridas, Senhor. Mexe com todas as estruturas, Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que corrói, que maltrata, que condiciona um caminho e a destruição de muitos lares, de muitos corações. Muda toda a estrutura, Senhor, e traz-nos para isso um tempo de paz. Sim, Senhor. Liberta-nos, Senhor, e salva-nos, Senhor.
Faz um milagre, Senhor. Faz o milagre que tu queres e tu podes, Senhor. E sabemos, Senhor, que o maior milagre, Senhor, é a decisão, é a mudança, é o reconhecer-te como Senhor das nossas vidas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas falas. Obrigado, Senhor, por acreditar que as tuas mãos se estendem, que tu sopras o teu Espírito e que faz crescer em nós, Senhor, o gozo, Senhor, de saber que a nossa oração como um incenso chegou ao teu coração e que diante de ti estende as suas mãos, não somente neste lugar, nesta casa, em mim e na Isa, mas em todos aqueles que na sequência estarão conosco. E aonde quer que chegue a tua palavra, Senhor, que recebam a força do teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, me junto com todos os meus irmãos e irmãs agora, que entregaram não só a chave da casa, mas a vida, o coração e o ponto de decisão. Me rendo neste momento dizendo: Pai e nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti nos confiou, a piedade divina sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que pela intercessão de Santa Catarina, São Pedro Apóstolo e São Paulo, Santa Teresinha, Santa Rita e São Francisco, e todos os anjos e santos dos céus, as bênçãos venham sobre nós e sobre cada um daqueles que estão conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A salvação está na sua casa. A salvação está na sua casa. Paz e bem, e até o próximo. Beijo no seu coração, na sua alma e no seu espírito. Até o próximo.